Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir o direcionamento de Deus. Ele tem uma palavra para mim, ele tem uma palavra para você, e essa palavra nos trará o entendimento do que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos buscar da parte de Deus. O que eu tenho que fazer hoje, Deus? Ele vai nos responder. No nome de Jesus. Ó soberano, sublime, amado, Deus majestoso, Deus poderoso, Deus lindo, Deus Senhor, Salvador da nossa vida, ó Pai. Estamos aqui, Paizinho. Ó Deus, a Tua palavra diz que aqueles que Te buscam na madrugada os encontrarão, Pai. Ainda estamos, Deus, na madrugada e estamos Te buscando, Senhor. A Tua palavra diz também que aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Oh, Pai, eu creio. Eu creio que esta porta, ela se abrirá, Deus. Eu creio que a resposta do Senhor, o direcionamento do Senhor para a minha vida, para a vida do Teu filho, para a vida da Tua filha, ele virá, Deus. Porque Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus de resposta, de cuidado, um Deus amoroso, um Deus zeloso, Pai. Eu confio em Ti, Deus. Oh, Deus, me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Porque muitas vezes eu não sei pedir ao Senhor. Sabemos que, como está escrito, muitas vezes pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Oh, Deus, só o Senhor é quem sabe, pode, conhece todas as coisas. Conhece as necessidades do nosso coração, as necessidades das nossas vidas, ó Deus. Nos ensina a pedir ao Senhor, porque nós queremos respostas, Pai. Ó Deus, queremos sempre ouvir a resposta do Senhor, independente se nos agradar ou não. Por isso nós Te pedimos, Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 9 de Isaías e o versículo é o versículo 13. A palavra vai dizer assim: mas, mesmo depois de tudo isso, o povo não se arrependeu, nem buscou o Senhor Todo-Poderoso. Mas por isso, num único dia, o Senhor vai cortar tanto a cabeça como a cauda dos reinos de Israel. Ele vai derrubar as palmeiras e o junco. Nesta manhã, o Senhor, Ele vem falar comigo e vem falar com você através dessas pequenas palavras. Ele diz: mas, mesmo depois de tudo, sempre que Deus usar um mais para mim, sempre que Deus usar um mais para você, fique atento. São os condicionamentos para que possamos seguir. Ou seja, ele diz: tome cuidado, fique atento, preste atenção. Aí ele continua e diz: mesmo depois de tudo isso. Depois de tudo isso, o quê? Quando iniciamos a leitura do texto, nós vamos observar Deus falando acerca dos pagãos. Pessoas que faziam coisas terríveis e até chegaram a se converter, mas se tornaram religiosos. Uma coisa é o convertimento de uma pessoa. Outra coisa é o convencimento de uma pessoa. Jesus, ele deixa muito claro para mim e para você
O convertido, a mudança dele é de dentro para fora. E o convencido, a mudança dele é de fora para dentro. Só que de fora para dentro é só religião. De dentro para fora é quebrantamento de coração. Quando damos continuidade na leitura, ele fala que os religiosos, eles até se alegram, até cultuam a Deus, mas estão na escuridão. E Deus, ele não tem alegria dos filhos dele estarem na escuridão, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Jesus não voltou até agora para buscar a sua igreja, porque ainda há muitas pessoas que elas precisam se converter e não se convencer. Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. E aquele que pensa que engana Deus no exterior, ele que está se enganando. Deus, Ele não quer que nós sejamos religiosos, mas Ele deixa bem claro. Se queremos ser religiosos, visite os órfãos, as viúvas, pregue o Evangelho, mas o Evangelho verdadeiro, porque há muitos que estão sendo profanos, há muitos que estão amaciando o ego, há muitos que estão querendo agradar a homens. Isso é religião. Deus não se alegra na religião. Por isso ele diz, olha, presta atenção, presta muita atenção. Ainda depois de tudo isso, entenda que o Senhor, Ele está dizendo ainda que já aconteceu isso. E não são poucos os que se tornaram religiosos. Para que eu e você nos torne um religioso, a questão é muito relativa, sabe? Mas isso pode acontecer de um dia para a noite. Isso pode acontecer a partir do momento que ouvimos algo, que pensamos algo que não deveríamos. São muitas as coisas que podem nos tornar profanos, pagãos, idólatras. Idolatria não é somente colocar uma estátua. Não. A idolatria, ela vai muito além. Ela faz com que nós quebremos o mandamento do Senhor. E enquanto eu e você vivermos nesta terra, adulterando qualquer mandamento do Senhor, nada vai mudar na nossa vida. O Senhor, Ele diz que não é para que eu e você dê falso testemunho. E quantos de nós atraímos a ira de Deus falando da vida dos outros? O falso testemunho, assim como a prostituição, assim como os vícios, atrai a ira de Deus. E quando nós atraímos a ira de Deus, coisas terríveis irão acontecer na nossa vida. É por isso que há muitos cristãos se perguntando, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Porque você virou um pagão. Muitas vezes eu também me torno um pagão. Porque quando eu abro a minha boca para dizer algo que eu não sei, quando eu abro a minha boca para dizer algo de alguém, eu estou atraindo a ira de Deus para a minha vida. E eu estou quebrando, adulterando o mandamento do Senhor. Adultério não é só trair o homem ou a mulher. É mudar a rota. Todas as vezes que você muda a sua rota, todas as vezes que você muda seu diálogo,
Todas as vezes que você muda a sua intenção, você está adulterando, quebrando o mandamento do Senhor. E Deus, ele diz que aquele que obedece a Deus, ele obedece os mandamentos. E quando nós obedecemos a Deus, obedecemos os mandamentos, nós provamos para Ele que nós o amamos. Mas quando nós não o fazemos, nós não o amamos. É por isso que Ele diz, muitos me adoram com lábios. Porque falar que ama a Deus é simplesmente abrir os lábios e dizer, Deus, eu te amo. Dizer eu te amo para alguém é só abrir os lábios e dizer, eu te amo. As palavras têm poder. Isso vai soar de uma maneira boa para os ouvidos de quem ouve. Mas Deus, Ele prova o coração. Ele permite que muitas coisas aconteçam na minha vida e na sua vida para que nós possamos entender, eu amo mesmo a Deus? Eu tenho paciência para esperar a promessa dele se cumprir na minha vida, como Abraão esperou? Será que verdadeiramente o meu amor por Deus é um amor verdadeiro? Se Ele me mandar fazer algo, eu vou lá e vou fazer sem questionar, sem perguntar, mesmo achando aquilo uma loucura? É neste momento que nós provamos o nosso amor a Deus. É nestes momentos que nós vamos verdadeiramente identificar se nós amamos mesmo a Deus e até mesmo se nós amamos alguma pessoa nesta terra. Porque o mandamento do Senhor, hoje, está resumido no amor. E se nós não estivermos vivendo o mandamento, de nada valerá a pena viver nessa terra. Porque eu e você nascemos para servir e para adorar a Deus. Olha o que ele continua dizendo na leitura. O povo não se arrependeu e nem buscou o Senhor Todo-Poderoso. Os religiosos, os profanos, os que antes estavam na luz e agora estão nas trevas, eles não se arrependeram. Há muitos que Deus já disse para eles. Há muitos que sabem que se tornaram pagãos, que se tornaram profanos, que se tornaram religiosos e que Deus não está feliz com isso. E ainda sabendo, não se importam. Estão se convencendo de um evangelho muito livre, muito liberal. E o evangelho não é isso. O evangelho é justiça e amor. O amor, ele é paciente, ele é bom. O amor, ele sabe como se portar. Ele não é egoísta. Ele não quer os seus próprios interesses. Ele quer uma coisa, algo coletivo. Então, quando nós vamos fazer a leitura do que é o amor, nós vamos encontrar em 1 Coríntios 13 o que é o amor. E nós vamos identificar 12 princípios de um verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor de Deus por nós. Essa é a única certeza que nós podemos ter. Que Ele nos amou, que Ele nos ama, que Ele continuará nos amando. Mas será que nós o amamos? Porque é muita coisa que eu e você precisamos viver, ser e fazer para mostrar que nós o amamos. Aqui a leitura, ela diz que não se arrependeram, também não buscaram o Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que
elas estão se enganando, elas estão se iludindo, ao invés de se arrependerem e de buscarem a Deus, estão buscando outros deuses. Estão buscando satisfação pessoal, buscando riquezas, buscando coisas que não edificam no reino do céu. Eu preciso ter o entendimento de que quando Deus me chamou, eu fui separada, eu fui escolhida. Um algo que é separado, um algo que é escolhido, é algo muito especial. E não pode ser colocado em qualquer lugar, não pode ser colocado de qualquer maneira, não pode se portar de qualquer maneira. Eu e você, que fomos escolhidos principalmente para pregar o Evangelho, nós precisamos ter esse cuidado, ter essa atenção de não nos tornarmos religiosos, mas de nos arrependermos todos os dias, pedindo a Deus que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos para a palavra de Deus. Porque a qualquer momento podemos nos tornar um religioso, e quando isso acontece, nós atraímos a ira de Deus. E quando atraímos a ira de Deus, o risco de colocarmos um rebanho a se perder é muito grande. Nós sabemos que Deus, Ele nos separou e Ele investe dons. Ele investe frutos do Espírito dEle. Ele investe poder, maravilhas na nossa vida, para que nós o glorifiquemos. Mas o inimigo de nossas almas, que anda ao nosso derredor, ele tentará nos derrubar. Assim como Deus, Ele sabe a responsabilidade que Ele está nos entregando. O inimigo também sabe. Ele também recebeu essa responsabilidade quando era um anjo do lado de Deus. Nós não podemos nos perder nunca. Nós não podemos deixar a religiosidade, o orgulho, a soberba entrar no nosso coração de maneira nenhuma. Porque Lúcifer era um anjo, dotado de uma beleza incomparável, inteligente, mas ele deixou subir para a cabeça tudo aquilo. E quando tudo aquilo subiu para a cabeça dele, ele achou que podia tomar o lugar de Deus. O único que nos deu liberdade de fazer as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores, foi Jesus. Jesus é Deus? Sim. Mas Jesus, Ele é o nome que todos os joelhos se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos leva para Deus. Foi Ele que nos resgatou da morte. Então entenda que Jesus, quando nós usamos o termo Jesus, Ele não é o Deus Todo-Poderoso. Quando usamos o termo Jesus, isso significa que é para a gente entender que nós estamos abaixo de Deus. Que precisamos entender, Ele é o nosso Criador. Foi Ele que disse ao Espírito Santo e a Jesus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança é algo igual, muito parecido, mas que não é. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Não queira ser Deus na vida de ninguém. Não queira fazer o que é para Deus fazer na vida de ninguém. Por isso que nós precisamos pedir para Deus todos os dias. Não nos torne pagãos. Não nos torne profanos. Não nos torne idólatras,
religiosos, pessoas que atraem a ira de Deus. E tem muitos por aí. Mas Deus conhece. São os que eram convertidos e se tornaram pagãos. Outros só são convencidos. Convencidos pelo que viram na vida de outras pessoas e muitas vezes não entendem porque eu nunca vivi isso. O convencido, ele nunca vai viver, porque o convencido ele quer ver na vida do outro. Ele inveja o que acontece na vida do outro. Ele quer o que acontece na vida do outro. Mas ele não se converte. Ele não quebranta o seu coração, ele não busca Deus. Ele não se arrepende. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Arrependimento, quebrantamento de coração. Busca pela palavra, pela vontade de Deus, pelos planos dele na nossa vida. Ele nos dá liberdade de ter planos, mas ele diz que a consumação é dele. Aí se você deixar ele sonhar por você, você vai viver o melhor de Deus. E quando nós fazemos isso, com certeza, estamos iniciando um amor verdadeiro por Deus. Aqui, a palavra continua e ela diz: por isso, num único dia, o Senhor vai cortar toda a cabeça como a cauda do reinado de Israel. Entenda que Deus, ele é justiça. E um dia, ele vai cortar. Ele vai cortar todos os religiosos, todos os pagãos, todos os profanos. Ele mesmo vai exterminar. Ele mesmo vai fazer a justiça dele. E o que será de mim? E o que será de você? Estamos analisando a nossa vida todos os dias? Ou estamos perdendo muito tempo analisando a vida de outros? Porque nós precisamos analisar a nossa vida. O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele faz a função de espelho. Ele nos mostra o nosso eu. Olha como você está hoje. Será que estamos cheios de orgulho? Cheios de vaidade? Cheios de questionamentos? Quando Deus procura um verdadeiro adorador, ele consegue nos encontrar adorando, independente da situação, independente das circunstâncias? Aqui a palavra continua e ela diz: os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Entenda que todos que estão ensinando, eles são a cauda de algo. Se o nosso mundo, se o nosso país está do jeito que está, os profetas, eles são a cauda. Entenda que Deus é o cabeça, mas há muitos que não estão deixando Deus trabalhar na sua vida. E por isso escorregaram. E a cauda será pisada, será humilhada, a cauda será arrastada. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para você. Por isso Ele está dizendo, preste atenção. Enquanto eu estou te chamando para um convertimento, preste atenção enquanto eu estou te chamando para um conserto. Deixe a religião de lado. Venha me amar. Deixe a religião de lado e venha fazer a minha vontade e não a sua. Lembra da oração que Deus nos ensinou? Jesus, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Se eu quero a minha vontade, eu não amo a Deus. Mas se eu quero que se cumpra a vontade dele, sim, aí tem amor.
Amor de mim para com Deus, porque o amor dele é muito real na minha vida o tempo inteiro. E a causa de eu não ser destruída já diz o quanto ele me ama, porque eu vivo pela graça, e a graça é um favor não merecido. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia viver. Mas ele me deu a oportunidade. Ele deu a você também. Não seja esses profetas mentirosos. E se porventura identificar algo, se arrependa. Peça perdão. E diga: Deus, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu não quero atrair a ira do Senhor, mas o teu amor para a minha vida. Receba essa palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Tu és santo, tu és lindo, tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado porque a verdade nos liberta. A verdade nos traz à tona, Pai. Quantos são aqueles que estão se tornando religiosos? Quantos são aqueles que estão se tornando profetas insanos? Quantos são aqueles que estão se profanando a palavra do Senhor, degredindo, Senhor, a tua santa palavra, ensinando coisas mentirosas, fazendo coisas que o Senhor não está se agradando, estão se tornando religiosos, estão deixando o orgulho, a soberba entrar no coração, e o Senhor não tem se agradado, e o Senhor está dizendo: eis que eu virei e destruirei. O Senhor, Ele cumprirá a justiça dEle, o amor dEle, na vida de cada um de nós. E se nós estivermos na escuridão da religião, seremos destruídos. E a ira de Deus, ela virá contra nós. Mas Deus não quer que isso aconteça, Ele não quer que sejamos convencidos, Ele quer que nós sejamos convertidos. Aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que se arrependem, aqueles que gemem, aqueles que choram na presença dEle, é esse que Ele está procurando. Este que abre o coração, que quebranta, que renova suas forças. Que renova suas forças no Senhor, porque não há outro lugar para renovar as suas forças a não ser em Deus, na presença de Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Senhor por tudo, Deus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida de cada um, Pai. No lar, na casa, na família, que o Senhor venha acalentar, acalmar e ajudar, Pai. Cada lar, cada família, Pai, cada pessoa, dê força, ajuda o Senhor a se manter na verdade, na palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos a palavra de Deus, estamos evangelizando. E quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo parte desse trabalho de pregar o Evangelho. Muitas vezes você não está falando do Evangelho, mas você está transmitindo uma mensagem do Evangelho. Então você está ajudando no crescimento da obra de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer que nós façamos e que nós entendamos. Não é eu fazer, é eu ajudar. Quando eu ajudo, eu já estou somando positivo para o reino do céu. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.